Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Vocês conseguem perceber a presença de Deus de uma forma especial hoje aqui? Amém? Uau! Esse culto não está normal. Pastor Erli, é uma honra para nós ter o Senhor aqui. Suas obras precisam ser perpetuadas. Todo ser humano tinha que ter acesso, viu? Eu já tive o privilégio de receber os meus exemplares. E obrigada por estar conosco. É uma honra ter o Senhor aqui. Mas esse culto não está normal, não. Existe uma manifestação da presença de Deus aqui muito, muito específica. Muito diferente. E se você não percebeu ainda, você precisa se alinhar. Você precisa pedir ao Espírito Santo que te dê essa condição de perceber. Mais alguém aqui está percebendo? Uma manifestação diferente da presença de Deus, especial, específica. Como Ele pairando sobre a face das águas na criação de todas as coisas. Ele está aqui pairando sobre nós. E nós vamos continuar falando sobre mudanças. Nós vamos continuar a nossa série de mudanças. Essa é uma série que foi direcionada pelo Espírito de Deus para cada um de nós. Porque de fato nós estamos vivendo uma estação de mudanças. Amém? Você crê nisso? Você percebe isso? A palavra de Deus diz assim, Jesus fala, e Ele repetiu isso várias vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É necessário perceber, ouvir, discernir essa movimentação espiritual. E a gente está vivendo isso, a gente está vivendo mudança. E não é só sobre uma mudança geográfica, nós já falamos isso aqui. Fato é que existem mudanças na nossa vida que elas não são programadas. Elas acontecem espontaneamente, de repente, né? Repentinamente. Mudanças como, sei lá, um desemprego, o luto, a notícia de uma enfermidade que você está enfrentando, acidentes. São mudanças que acontecem em nossa vida e elas acontecem assim. Elas não foram programadas, projetadas. Elas nos pegam muitas vezes de surpresa. E a gente precisa de discernimento do Espírito. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós para lidarmos com essas mudanças. Agora, existe outra perspectiva de mudanças que são mudanças programadas. Mudanças nas quais nós decidimos, nós nos propomos a mudar. Então existem mudanças espontâneas e repentinas, mas existem aquelas que são feitas de maneira consciente. São feitas intencionalmente através da nossa decisão. E é sobre esse tipo de mudança que eu quero falar com você hoje de manhã. Amém? Nós não vamos falar sobre as mudanças repentinas que acontecem, que vêm sobre nós, mas nós vamos falar sobre aquelas mudanças que nós decidimos provocar. Como por exemplo, a gente decide por uma mudança de hábitos. Quem aqui já não tentou mudar os seus hábitos? Olha, eu sou sozinha nisso. Você já tentou comer certo, mudar seu estilo de vida sedentário para um estilo de vida com movimento, com atividade física? Você já tentou mudar os seus hábitos de leitura, por exemplo, né? Que você não lia nada e de repente você entra no cronograma de leitura bíblica anual da igreja, né? Aí janeiro, primeira semana, tá lindo, você tá fazendo todos os tiques, né? E aí vai passando uma semana, 2 semanas, já 3 dias você não fez, aí você dá uma desanimada, aí você volta de novo. Você está mudando os seus hábitos. Quantos aqui já não tentaram mudar uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável? A gente tenta fazer essas mudanças, né? Mas nem sempre elas conseguem acontecer de forma eficaz. A verdade é que nem todas as mudanças que a gente quer fazer ou provoca em nossas vidas, elas são sustentáveis por nós. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês essa manhã. Sobre mudanças sustentáveis. Você pode repetir comigo isso? Mudanças sustentáveis. Isso. Porque no começo do ano todo mundo quer mudar alguma coisa, não é não? A gente está querendo mudar os nossos hábitos o tempo todo. Mas as mudanças que nós estamos procurando ou provocando em nós, elas são sustentáveis.
Às vezes a gente, na nossa humanidade, na nossa ânsia, naquele impulso humano que a gente tem, a gente coloca metas tão altas que a gente não consegue alcançar. Passou 30 anos da vida comendo açúcar, aí fala em 2025 eu não vou comer açúcar. A gente faz umas coisas assim, que são passos maiores do que as nossas pernas conseguem dar. Logo, são mudanças que a gente propõe para nós mesmos que a gente não consegue sustentar. Amém? Nós precisamos viver mudanças que sejam sustentáveis. Eu me lembro que quando eu me batizei, eu tinha 10 anos de idade. Me batizei no rio, aqui em Nova Odessa, uma represa. E eu lembro que chegou no dia do meu batismo, eu acordei muito empolgada. Glória a Deus, era o Conviva Day da minha época. E eu falei assim, olha, eu vou me batizar. E depois que eu levantar das águas, Senhor, eu nunca mais vou pecar. Nunca mais. Eu prometo que eu nunca mais vou pregar. Vou pecar. Ô, gente, não rolou. Não rolou. Porque eu coloquei uma meta que eu não conseguia sustentar. Às vezes a gente, quanto crente, não pensa muito bem nas metas que a gente está colocando e nas mudanças que a gente quer provocar. Nós precisamos viver mudanças que sejam sustentáveis. E eu realmente estou tremendo dos pés à cabeça. Porque desde o início do culto, a hora que esse moço abriu a boca aqui para cantar, o Senhor está falando tudo assim, ó. Exatamente o que Ele estava falando comigo para entregar para você nessa manhã. Então fica tranquilo. Porque tudo que Jesus vai falar com você agora, Ele já entregou desde o início do culto. Ele só vai desenrolar, só vai organizar. Porque o Senhor já está falando conosco a respeito desse tema. E eu realmente estou com muito temor, porque eu percebi que o Senhor realmente está fazendo, apesar de mim, e a minha oração é para que eu me mantenha alinhada com o Espírito de Deus, agora, em nome de Jesus. Mudanças sustentáveis. O que é ser sustentável? O que é sustentabilidade? Se fala tanto nisso, mas sustentabilidade é a capacidade de um sistema ou de um processo se manter ou se sustentar ao longo do tempo. As mudanças que a gente provoca ou decide fazer, elas precisam ser sustentadas ao longo do tempo. Não é chegar aqui e entregar a vida para Jesus e daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, esqueceu que entregou a vida para Jesus? Está lá sambando no carnaval? Eu preciso de mudanças que eu vou sustentar. Gente, mudanças são exclusivas da criatura, não do Criador. O nosso Criador não muda, amém? Mas nós mudamos. Essas mudanças que decidimos viver, então, elas precisam ser sustentáveis. Vamos voltar para o povo de Israel, que é o nosso objeto de estudo nessa série. Nós estamos olhando para a vida do povo de Israel e a gente está se identificando, amém? Eu consigo me identificar claramente quando eu olho para... Eu não posso nem falar mal deles, né? Porque eu não estou fazendo muito diferente. Misericórdia, Jesus. Mas vamos voltar para o povo de Israel. Foram libertos do Egito, né, da escravidão, viram o Mar Vermelho abrir, foram para o deserto, então passaram por uma mudança da escravidão, agora para a liberdade, estão passando por mudanças no deserto, e eles chegam diante da terra prometida, agora liderado por Josué, e eles estão na frente da terra prometida, à frente da promessa de Deus, depois de tantos estágios de mudança. Quando eles chegam na frente da terra prometida, estão na frente de Jericó, uma cidade forte, uma cidade grande, estruturada, avançada, e eles olham e eles precisam de uma estratégia, porque Jericó tem muros muito altos. Como é que eles vão fazer? O Senhor dá uma estratégia. O Senhor fala, ó, vocês vão dar volta no muro durante 6 dias, uma volta por dia, e nos 7 dias vocês vão tocar, vocês vão berrar. Enfim, Deus dá uma estratégia. E eles vencem a batalha na estratégia do Senhor. Mas quando o Senhor dá as estratégias de como esse povo vai conquistar essa terra prometida, porque até as promessas de Deus para nós precisam ser conquistadas, não é, amor? Que você nos ensinou. O que acontece? O Senhor dá uma recomendação muito importante, que talvez
alguns não deram tanta importância. Vamos lá comigo para Josué capítulo 6, versículo 18. Josué capítulo 6, versículo 18. O Senhor diz assim: apenas fiquem longe das coisas separadas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam separados para destruição. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata e todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Resumindo aqui, o Senhor falou assim, vocês vão destruir tudo que estiver pela frente, mas toda a prata, bronze, ouro, vocês vão separar, porque é meu. O ouro não é de vocês, o ouro é meu. Essa é uma das recomendações para a conquista da terra. A ordem está clara, gente? Todo ouro, prata, bronze precisa ser separado para o Senhor. Está claro. Vira a página da sua Bíblia, vamos para Josué capítulo 7. Josué 7. Os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, o qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens a Jericó e a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espiem a região. Os homens subiram e espiaram Ai. Para aí comigo, mas a gente vai continuar a leitura, preste atenção. Alguns pegaram do ouro, da prata e do bronze e guardaram o que era para ser separado para o Senhor. E agora Josué vai conquistar outra cidade, porque a terra prometida era composta de várias cidades que precisavam ser conquistadas. Então agora já conquistamos Jericó, vamos conquistar Ai. Versículo 3. Quando os espias disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2.000 ou 3.000 homens para atacá-la. Não canse todo o exército, porque eles são poucos. Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Os homens de Ai, entretanto, os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes e prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Josué disse: soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir, antes que nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel fugiu dos seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Eles nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O que está acontecendo aqui? Os espias falaram assim: a cidade é pequena, Jericó é muito mais forte, nem manda o exército inteiro, manda só uns 2-3 mil homens, porque nós vamos dar conta. E eles vão, mas eles voltam, eles fogem. 36 são mortos. Josué está assim: o que o povo vai fazer com a gente, os outros povos, quando souberem que nós fugimos, fomos derrotados por uma cidade tão pequena? Ele pergunta para Deus, versículo 10. O Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se das coisas separadas para Deus, roubou-as e escondeu-as, e as colocou juntos os seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Eles fogem deles porque se tornaram sujeitos à destruição. Não estarei mais com vocês se não eliminarem do meio de vocês os objetos consagrados. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas separadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem.
Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for indicado estar em posse das coisas separadas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Ele violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Entendemos essa história? Por que que Israel está fugindo de um exército de uma cidade tão pequena? Porque desobedeceu ao mandamento. O Senhor falou: o ouro, a prata é meu. Alguém foi lá e ficou tentado, seduzido, diante de tanto ouro, de tanta prata, porque Jericó é uma cidade rica. Ah, ninguém vai sentir falta se eu pegar algum pouquinho aqui. Ninguém vai sentir falta se eu pegar umas barrinhas de ouro. E o povo de Deus vai levar um chute no traseiro de um oponente mais fraco do que eles, Por quê? Porque alguém roubou a Deus em vez de obedecer a Deus. Isso é muito sério. Alguém ali não obedeceu. Alguém ali não sustentou todas as mudanças que o Senhor fez ao longo da jornada. Alguém ali se esqueceu de tudo que experimentou de Deus e então fez o que Deus falou que não era para fazer. O nome dessa pessoa é Acã. Divinamente falando, todo mundo se reúne e o Senhor aponta: é esse aqui. E ele fala: sou eu mesmo, está lá escondido debaixo da minha tenda, debaixo do tapete da sala. Vai lá buscar. Ele vai buscar e ele e sua família morrem porque desobedeceram ao Senhor. Acã foi descoberto e morto junto com toda a sua família. Deixa eu te dizer uma coisa essa manhã. Se não vivermos uma mudança de vida sustentável, nós corremos o risco de morrer na nossa promessa. Se não vivermos uma mudança de vida sustentável, nós podemos morrer na promessa. Fala para quem está perto de você: não morra na promessa. Ai, pastora, você está falando que não pode errar, então? Não, não é sobre não errar, é sobre não se arrepender. Sabemos que vamos errar, mas a palavra de Deus nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então não é simplesmente sobre um erro, é sobre um não arrependimento, uma desobediência. E deixa eu te falar uma coisa, crente: a desobediência dá a Satanás direito legal sobre nossas vidas se nós não nos arrependermos de todo o coração. Cada ato de desobediência da nossa parte, quando não há arrependimento e confissão, cada pecado que cometemos que não é confessado, que não acessa o perdão de Deus sobre nós, nós estamos dando legalidade para o diabo fazer bagunça em nossa vida. E aí a gente vai falar de maldições. Sim, existem as maldições? Existem, mas as maldições sem causa, elas não prosperam. Quando uma maldição prospera na vida de alguém? Quando tem idolatria, quando tem desobediência e quando tem alianças ímpias. Se você resolveu essa parte da sua vida, meu irmão, o diabo não te toca. Mas se existe ainda algum nível de idolatria no seu coração, o pecado que você está escondendo, não está confessando, posso falar isso essa manhã? Cuidado. Você está abrindo uma brecha na sua vida para que Satanás entre e faça destruição, como aconteceu aqui nessa nação. Veja o que está acontecendo aqui. Não é simplesmente sobre o dinheiro roubado. Ah, porque Deus quer todo o dinheiro para Ele. Não é sobre isso. É sobre idolatria. A palavra de Deus diz que existem dois senhores, não é? Deus e Mamon. Deus e o dinheiro. Está lá no Evangelho de Mateus. Existem dois senhores. A Bíblia só fala disso. Só fala nesse momento de dois senhores. Está falando de Deus e o dinheiro. Se eles não conseguiram se dominar diante do dinheiro, eles estão servindo o dinheiro e não servindo a Deus. E qualquer coisa que a gente coloca no lugar de Deus em nós se torna idolatria. Quem está entendendo isso essa manhã? Continua comigo. Deus foi trocado por outro senhor, as riquezas. E preste atenção, as estatísticas nos mostram que existem aproximadamente 600 versículos na Bíblia sobre oração.
500 versículos aproximadamente sobre fé e 2.350 versos que fala sobre dinheiro, riqueza e posses. Porque de fato o dinheiro é um senhor. E o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que o coração de alguém se corrompeu e Deus deixou de ser o Senhor e o dinheiro passou a tomar conta dele. Eu preciso te perguntar essa manhã, qual é o Senhor e qual é o poder que você vai deixar administrar a sua vida hoje? Nós vivemos num mundo capitalista. Nós somos tentados a servir o dinheiro. Somos tentados a tomar decisões baseadas apenas em dinheiro. E nós estamos então, quando nós estamos servindo dinheiro, nós estamos anulando a existência de Deus. Isso é muito sério. Por que Deus manda recolher todo o ouro, prata e riqueza? Porque Ele é Senhor sobre o ouro. Porque Ele é infinitamente mais valioso do que o ouro. E o ouro, a prata e a riqueza dessa terra precisam servir ao Deus que é maior que o ouro. Amém? O coração de Israel precisava servir esse Deus que é infinitamente superior a qualquer riqueza. E quando o nosso coração serve ao Senhor, as riquezas vão nos servir. Mas quando o nosso coração serve às riquezas, o materialismo, o dinheiro, nós nos tornamos escravos da riqueza. Escravos do dinheiro. Cuidado com esse Deus. O povo de Israel passou por mudanças inúmeras na mentalidade, experiências, mas para alguns essa mudança não foi sustentável, porque quando encontrou um outro Senhor, se rendeu a Ele. Quando encontrou algo que brilhou mais aos olhos, deu um jeitinho de aproveitar. Qual é o nível da sustentabilidade das mudanças que nós temos vivido? Pessoal, as nossas mudanças, elas só podem ser sustentáveis com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Nós sozinhos não podemos fazer isso. Nós sozinhos não podemos sustentar mudanças em nossas vidas, mas nós precisamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz essas mudanças em nós através de duas ferramentas, que é a rendição e a obediência. A nossa mudança não é só responsabilidade do Espírito Santo. Seria muito fácil a gente falar assim, ó, pastora, ora por mim, põe a mão na minha cabeça que eu preciso mudar. Aí eu boto a mão na sua cabeça. E você sai aqui, nossa, completamente diferente, com mentalidade diferente, comportamento diferente, linguagem diferente, roupa diferente. Mas a nossa mudança, ela é uma parceria entre o poder do Espírito Santo e a responsabilidade que nós temos das nossas decisões e das nossas escolhas. Não é o Espírito Santo que vai te transformar sozinho. É o Espírito Santo em parceria com as suas escolhas, com as suas decisões. O Kleber já falou hoje aqui, colocar a lenha é nossa responsabilidade. O fogo vem do Espírito Santo, mas colocar a lenha e manter a chama acesa é minha responsabilidade. Amém? Então existem mudanças que você precisa viver com o auxílio, poder e graça do Espírito Santo de Deus, mas através das suas decisões, das suas escolhas. Porque senão elas não serão sustentáveis por longo prazo. Senão daqui 1 ano, 6 meses, 10 anos, você já desistiu da fé. Porque você não se colocou numa posição de rendição e obediência. Senão você não pode, como o pastor Eli aqui, falar de 52 anos, foi isso? Servindo ao Senhor. Nós precisamos viver uma vida cristã sustentável. Eu preciso falar de 2 tipos de mudança que inegociavelmente você precisa viver. E você precisa sustentar essas mudanças, amém? São mudanças que são sustentadas pela presença do Espírito Santo de Deus em você. Basicamente, todo crente precisa sustentar 2 tipos de mudança. A primeira é a mudança mais importante, que é o novo nascimento. Fala comigo assim, ó, a mudança mais importante é o novo nascimento.
Isso. Essa é a primeira mudança que nós precisamos sustentar. A nossa justificação. É a mudança do velho homem para o novo homem em Cristo. Essa mudança ela é essencial porque a partir dela, todas as outras mudanças que podem acontecer na nossa vida, elas são seguras. Qualquer mudança repentina que vem sobre nós não tem força para nos destruir. Porque nós nascemos de novo, nós temos uma nova natureza em Cristo, nós temos relacionamento com Deus Pai. Quando acontece essa mudança? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Quando nós reconhecemos que Ele é o único suficiente Salvador das nossas vidas. Nós passamos então a desfrutar e experimentar o novo nascimento, que é a passagem da morte para a vida. Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Mas por causa do pecado, essa nossa composição, esse nosso ser, ele sofreu morte, porque o salário do pecado é a morte. E a parte de nós que morreu primeiro foi o nosso espírito. Por isso nós morremos fisicamente, por causa da morte que entrou através do pecado. Agora deixa eu te falar, quando você entrega a sua vida para Jesus, o seu coração para Jesus, a Bíblia fala que você vai experimentar um novo nascimento. Aquele seu espírito que estava morto por causa do pecado, ele ressurge, ele ressuscita. E Deus então começa a falar com você. Porque Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quando Deus fala conosco, Ele fala no nosso espírito. Qual é a parte de você que se comunica com Deus? Não é o seu corpo, não é suas orelhas, não é o seu coração, é o seu espírito. E uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, o seu espírito foi recriado. Agora todas as realidades espirituais estão dentro de você, mesmo que você não perceba. Agora sim você pode falar, Deus te ouve, Deus fala e você ouve, você tem relacionamento com Deus. E existe somente um caminho para se ter relacionamento com Deus. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém? Não existe outra forma. A humanidade fala muito em Deus, mas não tem como você chegar a Deus a não ser por Cristo Jesus. E se nós estamos em Cristo Jesus, nós passamos da mudança mais importante da nossa vida, da morte para a vida, do velho homem para o novo homem, amém? Nós recebemos uma nova natureza, uma nova vida. Não é uma vida que a gente vai começar a experimentar lá no céu, na eternidade. A gente já começa a experimentar essa novidade de vida aqui na terra. Eu não preciso chegar no céu para viver eternidade, eu já vivo aqui. Essa mudança é tão intensa que a Bíblia fala que nós precisamos nascer de novo. E não é sobre voltar para a barriga da mãe. É sobre reconhecer que nós somos pecadores. E necessitamos de um Salvador. Necessitamos de alguém que nos purifique. Necessitamos de perdão. Isso é nascer de novo. Queridos, essa é uma mudança espiritual. Colossenses capítulo 1, versículo 13 vai nos dizer, Colossenses 1,13, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas. Nós estávamos debaixo de um império. O império das trevas governava sobre nós. Mas Ele nos libertou. Ele não só nos libertou e deixou a gente lá. Ele nos transportou das trevas para o reino. O reino do Filho do seu amor. O que significa? Não foi só uma mudança de local. Foi uma mudança de governo. Quem governa sobre nós agora é Jesus Cristo. Nós mudamos a nossa base. Nós mudamos quem orienta a nossa vida. Nós mudamos o poder que atua sobre nós. Nós nos tornamos literalmente filhos e filhas de Deus. E como é que eu sustento essa mudança? Como é que essa mudança se torna sustentável para mim? Essa mudança só é sustentável através de rendição absoluta. Rendição absoluta. Quem aqui já foi assaltado? A mão armada. Se alguém aponta uma arma para você,
Qual é o seu primeiro impulso? Vamos negociar aqui? Peraí. Te dou o celular, mas fico com a carteira. É assim que você faz? Ó, eu te dou o carro, mas eu fico com o celular. Você negocia com quem está te assaltando? Não? O que você faz? Você se rende. Levanta as mãos, como quem diz: eu estou disposto a deixar você fazer o que quiser. Eu não vou resistir, eu vou me render. Para a mudança mais importante da sua vida ser sustentável, você precisa parar de negociar com Deus aonde Ele toca, onde Ele não toca. O que é dele, o que não é dele. O que Ele pega, o que Ele não pega. O que Ele pode fazer, o que Ele não pode fazer. Você simplesmente levanta os seus braços e fala: Senhor, eu não vou resistir o que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu me rendo à sua vontade. Se você ficar negociando com Deus, você não sustenta. Daqui 2 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos, você desiste do Evangelho. Porque o Evangelho não te custa caro, meu irmão. O Evangelho custa tudo. Então, se eu não vivo o novo nascimento de fato rendida. Rendição. Sabe o que significa a palavra rendição? Ato de render, de ser vencido. Ação de se entregar ao domínio de alguém. Ação de se sujeitar às ações, vontades ou imposições de outra pessoa. Submissão, sujeição. Irmãos, existem pessoas que querem a vida eterna, mas não querem a rendição. Quer morar no céu, mas não quer uma vida rendida. Sem rendição completa a Deus, essa mudança se torna insustentável. Rendição fala de submissão, sujeição. E quando você se submete, você cresce. Quer só um exemplo? Uma semente pequenininha, inofensiva. Quando ela se submete à terra, ela entra debaixo da terra, ela se rende à terra e ela morre, ela cresce. O Evangelho é sobre quem vai perder a vida para então encontrá-la. Sobre quem vai negar a si mesmo. E não, essa não é a mensagem que essa geração está querendo ouvir. Essa geração está querendo ouvir a mensagem de quem vai ficar rico primeiro. Um evangelho que não é sustentável. Um evangelho sustentável fala de submissão. Não tem como desfrutar do novo nascimento sem completa rendição. Se você não está entregue ao domínio de Cristo sobre a sua vida, você começa a se render facilmente aos outros senhores. Se você não está rendido, completamente rendido ao senhorio de Cristo, isso que tem também é rendição. Quando eu estou rendido, gente, eu não consigo ver se algo vem contra mim, se alguém está querendo jogar alguma coisa em mim. Eu estou rendida ao Senhor e Ele me defende. Eu não estou preocupada em me defender. Ele me defende. Eu só me rendo e desfruto da presença dEle, da companhia. Mas se eu não estou rendido ao Senhor, eu facilmente me rendo aos outros senhores. Eu me rendo à cultura, eu me rendo ao sistema, eu me rendo à incredulidade, eu me rendo aos meus impulsos e os meus desejos, eu me rendo à apatia. Logo, essa mudança deixa de ser sustentável. Quem aqui está entendendo? Essa é uma manhã de rendição. Não negocia com Deus. Dá tudo para Ele. Porque Ele de fato é tudo o que você precisa. Outra mudança que nós precisamos sustentar é uma mudança necessária. A mudança necessária é a santificação. Fala comigo, santificação. Isso. A Bíblia diz que sem a qual, sem a santificação, ninguém, diga ninguém, verá o Senhor. É uma mudança necessária. Eu não posso dizer que eu sou filho de Deus, que eu nasci de novo,
se eu não passar pela mudança da santificação, uma mudança necessária. O Senhor vai dizer em Josué 7, a gente acabou de ler, põe a versão NTLH para mim, por favor, 7:13. O Senhor diz assim, ó: levante-se, vá santificar o povo, diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto: israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Isso fala de santificação. Você tem que se separar de coisas que eu mandei você destruir. Aquilo que é meu, você não toca. Porque se você não fizer isso, você não consegue resistir e enfrentar seus inimigos. Deus está dizendo, vocês são separados, vocês são meus, mas vocês estão guardando coisas que eu mandei vocês destruírem. Tem tanto crente sendo destruído pelo inimigo porque deixou viver o que Deus mandou matar. Tem tanto crente sendo destruído na própria promessa, porque aquilo que Deus mandou você fazer morrer na sua vida, você está deixando vivo. Tem tanto crente que não consegue resistir o inimigo, por quê? Porque não se livrou das coisas que são incompatíveis, incoerentes com o caráter de Deus. E o Senhor fala assim, não adianta, vocês não vão conseguir resistir a um inimigo que é um oponente mais fraco que você. Esse é o diabo, amém? Não existe Deus e o diabo. Existe Deus e o diabo. Ele é um oponente mais fraco. Mas uma vez que nós não fazemos morrer em nós uma natureza, algo que não tem compatibilidade com o caráter de Deus, nós não conseguimos resistir. E o diabo parece que toma uma proporção monstruosa na nossa vida. E a gente morre de medo do diabo. Talvez esse medo esteja vindo de coisas que precisávamos ter resolvido, da nossa desobediência. O que você não tentar matar hoje, pode te matar amanhã. O que você não fizer morrer hoje na sua vida, pode matar você amanhã. Foi o que aconteceu com Acã. Não foi só simplesmente o pecado, mas a falta de arrependimento matou ele na promessa. Por isso o Senhor diz, santificai-vos. Santificai-vos. Sabe, um evangelho que não é sustentável, ele prega que você pode vir para Jesus do jeito que você está, né, amor? E ficar aí, ó. Que Jesus te aceita do jeito que você é. Você não tem que mudar. Oh, mentira. Existe justificação, que é o fato de Deus te aceitar porque você está em Cristo, porque você confessou a Cristo. Ele te aceita. Mas existe a santificação, que é quando Ele te qualifica para viver perto dEle. Essa mudança não pode ser negligenciada. Ela precisa ser sustentada. Todos os crentes entram nesse estado de santificação quando são nascidos de Deus. Essa mudança precisa ser sustentada. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. Paulo diz assim, ó, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando assim, ó, espírito e alma e corpo, você inteirinho precisa ser santificado. Que Deus seja esse fogo que você alimenta com a sua lenha, que te purifique e te santifique até o dia em que Ele voltar. Essa santificação é uma separação do pecado, é uma separação posicional. Ela é progressiva na vida do crente. Amanhã eu posso ser mais santo do que hoje, eu vou crescendo em santificação. A santificação é necessária para o nosso relacionamento com Deus, porque sem santificação ninguém verá a Deus. A Bíblia diz assim, ó, Deus diz assim, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então a santificação, crente, não é uma opção. Porque Ele diz, sede santo se você quiser, Ele diz isso. Se você tiver vontade, se for conveniente, se não for te atrapalhar no seu emprego, seja santo. É isso que Ele está falando?
Sede santos. Não discuta comigo. Santidade é sua responsabilidade de fazer escolhas que permitam que o meu espírito possa purificar a sua vida. Não é uma opção, é uma necessidade. Sejam santos. Essa mudança, essa santificação, essa mudança necessária, ela nos torna mais parecidos com Cristo, que é aquele que está nos levando de volta a Deus. Ele é o modelo de santificação. Então eu preciso me parecer, não é com o influencer que eu sigo, não é com a pessoa que eu acho bacana. Eu tenho que me parecer com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o modelo, amém? Ele é o modelo. É com Ele que eu preciso me parecer. É fácil se parecer com Cristo, meus irmãos? Não. Não é fácil. Mas nós temos uma ferramenta. Nós não somos mais governados pela carne. Quando a gente nasce de novo, a gente passa a viver debaixo do governo do Espírito. Mas a nossa carne insiste em se levantar, insiste em querer tomar as rédeas da nossa vida. A nossa carne insiste em nos governar. Mas ainda assim, nós podemos, através do Espírito, fazer morrer essa carne. Nós devemos fazer isso. A natureza que foi morta na cruz, ela tenta reviver em nós. E como é que a gente mata essa natureza? Através da santificação. Quantos de nós nunca fomos tentados pela carne para retornar às práticas que a gente fazia antes de Cristo? Quem aqui nunca teve a tentação de voltar a fazer o que fazia antes? Quem aqui não? Todos nós. Mas a santificação nos faz desistir dessa parte de nós que não se alinha com as promessas de Deus. A santificação nos faz matar o nosso velho homem, a nossa velha natureza. Essa ferramenta poderosa no processo de santificação é o Espírito Santo. Ele atua na nossa santificação. E eu deixo te dizer, é esse Espírito Santo que paira sobre nós nessa manhã. É o Espírito que se move para provocar em você santificação. Esse Espírito Santo que se move aqui nessa manhã, ele está esperando a sua resposta. Porque esse não é um trabalho que ele faz sozinho. Ele faz a partir da sua escolha. E sabe como o Espírito Santo trabalha em nós? Sabe o que o Espírito Santo usa para nos santificar? Uma palavrinha que a gente não gosta. Disciplina. As disciplinas espirituais. Disciplina é uma palavra que a gente não gosta muito, né? Que a gente vai lembrar lá da escola, disciplina de matemática, português, coisa chata, né? Você não foi bem, você ficou traumatizado com a escola. Mas a Bíblia fala de disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais é um meio. Veja, o Espírito Santo não muda a nossa vida, não nos santifica através de mágica. O Espírito Santo muda a nossa vida através de disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais, pastora Bruna? Oração, leitura da palavra, jejum, comunhão, adoração, generosidade. Porque a disciplina espiritual te faz matar aquilo que precisa morrer em você. A disciplina espiritual precisa ser contínua. Disciplina espiritual, gente, não é vir de domingo de manhã na igreja. Isso aqui é um ajuntamento dos santos que estão vivendo disciplina espiritual a semana inteira. Posso ouvir um amém? Não é fácil. Mas preste atenção. As disciplinas espirituais são essas ações que demonstram a sua devoção a Deus. As disciplinas espirituais são ações que você tem que vão revelar se você realmente está disposto a caminhar com Deus. As disciplinas espirituais são a maneira em que Cristo passa a ser formado em nós. Não existe outra forma. Eu preciso, através da disciplina, permitir que o Espírito Santo atue em nossa vida.
Pastora, como assim permitir o Espírito Santo? Porque Deus não faz o que Ele quer? Ele não é poderoso? Ele não tem... Ok. Só que o Espírito Santo não vai fazer nada que a sua alma não permita que Ele faça. O Espírito Santo não vai fazer mudança nenhuma em você se a tua alma não permitir que Ele faça isso. Então sim, quando eu entro em disciplina espiritual, eu estou permitindo que o Espírito Santo forje o caráter de Cristo em mim. Disciplina espiritual é o caminho que Deus usa para te transformar, para te provocar mudança. E a disciplina espiritual mantém você nessa mudança sustentável. Olha, se você não passa por disciplina espiritual, você é aquele crente da montanha russa, sabe? Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia quer viver, outro dia quer morrer. Um dia quer matar, outro dia... né? Porque não tem constância. Porque não tem disciplina. Gente, eu podia realmente aqui pregar uma palavra que fosse massagear o seu ego e deixar você sair daqui feliz e saltitante. Mas isso não é sustentável. Isso não é sustentável. Eu preciso te trazer de fato o que Deus quer fazer na sua vida e o quanto isso custa. E se você está disposto. As disciplinas espirituais são a arma que Deus usa. Então o crente precisa orar. Fala para quem está do seu lado assim, ó, crente precisa orar. Crente precisa jejuar. Crente tem que ler a Bíblia. Crente tem que ser generoso. Por quê? Quando eu oro, eu aciono o meu espírito. Então eu tenho comunhão com Deus. Então eu estou no espírito. Quando eu leio a palavra, eu estou acionando a minha alma, meu intelecto, entendendo o que eu estou lendo, entendendo sobre o caráter de Deus. Quando eu jejuo, eu estou acionando a minha carne, a parte de mim que precisa morrer. Quando eu sou generosa, entrego aqui o Senhor dinheiro, eu estou dizendo assim, ó, o meu único Senhor é Deus, é Jesus Cristo. Isso aqui não tem meu coração não, isso aqui me serve. Você está vendo como que as disciplinas espirituais, elas trabalham em todas as áreas da nossa vida, todos os aspectos, e se eu deixo uma delas para trás, eu tenho uma parte do meu ser que não está sendo mudado, que não está sendo transformada. Eu preciso disso. E por falar em jejum, quem aqui está no jejum? Ô glória, última semana, amém? E por falar em jejum, eu quero fazer algumas observações para vocês sobre o jejum, que nós vamos entregar domingo que vem. A primeira é que essa atmosfera que você está percebendo, você só está percebendo porque você está no jejum. Essa presença de Deus diferente que a gente está sentindo aqui, é porque nós estamos em jejum. Agora deixa eu dizer uma observação. O jejum não muda Deus. Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. O jejum muda você. Quando terminar esse jejum, quem está diferente é você. Deus permanece o mesmo. Deus não muda. Terceira observação. O jejum te proporciona domínio sobre a sua própria carne. Se você não consegue dominar a sua boca, você não consegue dominar o pecado que vem te tentar. Se a gente não consegue dominar o nosso estômago, nós não conseguimos dizer não para pornografia, para mentira. O jejum é didático, amém? O jejum te deixa sensível às realidades espirituais. Você está de jejum, você está mais sensível às realidades no espírito, porque a sua carne está mais fraca. Você subjugou. Ela queria comer um docinho, mas você não deu o docinho para ela. Queria comer na churrascaria à noite, mas você está de jejum, não vai comer na churrascaria. E isso faz você ficar mais sensível. E por último, o jejum não aumenta o interesse do diabo pela sua vida. Tem gente que fala que está de jejum e começa até a ficar com medo. Ai, porque eu estou jejuando, o diabo está se levantando. Ô gente, o diabo te odeia, com jejum ou sem jejum. Para com isso. O que está acontecendo então que parece que as coisas começou a ficar, foi só jejuar. O que aconteceu é que você ficou sensível, agora você está percebendo. Coisas que acontecem cotidianamente na sua vida e que você passa despercebido, você está distraído. Mas quando você está em jejum, você fala, opa, não é normal, aconteceu isso. Então o diabo te odeia com jejum ou sem jejum.
Agora, quando você jejua, você percebe facilmente a ação dele. E você pode, com armas espirituais, combater todo levante de Satanás contra a sua vida. Eu posso ouvir um amém? Amém, aleluia. A mudança que o Evangelho causa em nós só pode ser sustentada pela rendição, pela obediência, pela santificação. E essas duas mudanças, elas nos levarão para uma mudança final. A mudança final das nossas vidas, novos céus e nova terra. Sem um novo nascimento, sem santificação, não tem a mudança final, que é para os novos céus e a nova terra. Põe a última frase aqui para mim, por favor. A libertação tira você do seu passado. A rendição mantém você na promessa. Volta para o povo de Israel. Foi a libertação que tirou eles do Egito. Mas foi a rendição que fez com que eles se mantivessem na promessa. O dia que eles deixaram de se render, de obedecer ao Senhor, eles foram destruídos. O Senhor já te libertou do seu passado. O Senhor já te libertou de coisas que exerciam poder e autoridade sobre a sua vida. O Senhor te libertou do pecado. Mas você só vai sustentar essa libertação no nível da sua rendição a Deus. Vamos parar de negociar com Deus. Essa é uma manhã de rendição. Essa é uma manhã onde nós vamos orar para que Deus nos prepare para a terra prometida e que a gente possa sustentar isso. Você percebe isso no seu espírito? Você percebe isso no seu espírito? O Senhor está nos chamando para um arrependimento essa manhã. A sua cura está no seu arrependimento. Se arrependa. Se arrependa de tentar negociar com Deus. Se renda a Ele e à vontade dEle para você. Abra mão dos seus planos. A sua mudança só vai ser sustentada pela sua rendição. Eu quero te dar a oportunidade de dar uma resposta para o que o Espírito Santo está pedindo para você nessa manhã. Feche os seus olhos. Existe uma resposta que é só sua. Existe uma resposta que é só sua. Ele se move aqui entre nós. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Deus. Eu preciso responder ao movimento que Ele faz. Você pode responder da forma que Ele te pede.